Olá, bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, pelo canal do YouTube da Associação de Beneficência Espírito Consolador, o Consolador, como é conhecido, de São José do Rio Preto. Vamos estudar a doutrina espírita, entender, compreender e ampliar os horizontes da nossa consciência, melhorando a cada dia o nosso potencial mental, intelectual, moral. O tema de hoje é Deus. Eu sei que te encontrarei nas noites de chuva a cair, nos dias de sol a me aquecer, nas gotas de orvalho no amanhecer, jardins em flores perfumar, nas brisas suaves vou lembrar de ter esperança para sonhar, e em paz alegria vou doar. Senhor Jesus, abençoe o nosso propósito de melhoria íntima nas lutas de cada dia. Abençoe, Senhor, o nosso esforço. Abençoe, Senhor, o nosso planeta. Envolva todos os nossos irmãos em sofrimento e permita, Senhor, que nós possamos aproveitar ao máximo a oportunidade dos estudos, das reflexões, das leituras, do entendimento e da melhor compreensão possível, para que os nossos dias sobre a terra não sejam em vão, sejam frutíferos para nós e para todos que convivem conosco. Muito obrigada, Senhor. Vamos estudar, mas antes um poema com a Elisa. Olá! Onde está Deus? Escreveu o poeta José Soares Cardoso. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde à pressa o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem a certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães, fitando os filhos seus. Nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar no infinito. Escuto Deus nas vozes dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, pressinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, em toda parte, que tudo fala dos poderes teus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Muito obrigado, Elisa.
Nós vamos então iniciar neste semestre de agosto os estudos de O Livro dos Espíritos, que nós paramos por 2 semanas aí para as nossas férias, para o nosso refazimento, como de costume. E agora nós vamos recomeçar do começo, porque nós acabamos o livro na última oportunidade em que estudamos. Então nós vamos ver a partir das questões número 1 e seguintes, né? Como sempre lembramos, o Livro dos Espíritos ele é estudado, né, rotineiramente. Quando acaba, nós recomeçamos de maneira rotativa. Então, quem pega o estudo no meio do caminho pode continuar, depois vai ver a parte que faltou, sem problemas, né? Parece que foi a orientação que Emmanuel deu a Chico Xavier, né? Disse: Chico, leia o Livro dos Espíritos, né? Depois que Chico leu, veio o segundo recado: leia de novo. Depois que Chico leu de novo, falou: agora estude. E é o que nós estamos fazendo, né? Se Chico Xavier precisava estudar o Livro dos Espíritos, quanto mais nós, né? Temos que estudar muito. O Livro dos Espíritos começa com uma pergunta que é, né, por todos conhecida. É uma pergunta muito interessante, né? O que é Deus, não é? Nós constatamos, né, a grandiosidade da obra pela pergunta, né? Então não se fala quem é Deus. Deus não é um homem, não é? Deus não é um velhinho de barbas, né? Não é Papai Noel, não é Jesus na cruz, não é o menino Jesus. Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós, criaturas que fomos feitos iguais a Deus, Deus, né, é a inteligência suprema, então nós somos seres inteligentes da criação. Deus é eterno, então nós somos espíritos imortais. Mas, infelizmente, nós invertemos o raciocínio e achamos que Deus foi feito igual a nós. Então, nós achamos que Deus é um homem, né? Então, fala-se a mão de Deus, o homem lá de cima, não é? Então, são formas de se expressar, mas, na verdade, Deus não é um homem, né? Muito menos está lá em cima. Deus está em todos os lugares, né? Deus é a inteligência que tudo criou, né? Alguns podem falar assim: será que é o infinito? Deus é o infinito? Não, Deus não é o infinito, né? O infinito é um atributo de Deus, né? Aquilo que não tem começo, que não tem fim, que não é conhecido, né? Esse é o infinito. Mas Deus é o infinito, mas não vamos dizer que seja o infinito. Deus tem esse atributo, ele é infinito, mas ele é inteligência, né? Ele é onipresente, né? Ele é todo amor, mas estas são as suas qualidades. Não define a essência do que seja Deus, né? Então nós não podemos dizer que Deus é o infinito, né? O Livro dos Espíritos fala assim que essa definição é incompleta, fruto da escassez de recursos de linguagem, né? Quando o Livro dos Espíritos fala isso, eu me recordo de que a linguagem dos índios era muito limitada, né? Não tinha um vocabulário muito amplo. Então eles falavam assim, contavam 1, 2, 3, muitos. Interessante, né? Não tinha um problema de matemática. Então, geralmente, porque eram muitas as línguas dos índios, né? Não era uma só. Geralmente eles não tinham vocabulário para, por exemplo, tio. O irmão do pai era pai. O irmão da mãe, a irmã da mãe era mãe, né? O primo era irmão. O vocabulário era diminuto, né? E o nosso vocabulário aqui, enquanto criaturas encarnadas, para expressar a grandiosidade do universo e de Deus, ele é um vocabulário limitado. Nós não conseguimos definir Deus com as nossas palavras. É o que consta aí, né, na terceira questão de O Livro dos Espíritos. Então, escassez de recursos de linguagem, né? Linguagem insuficiente para definir as coisas que estão acima da nossa
inteligência acima da nossa perfeição. Agora, dizer que Deus é infinito é tomar a virtude, o atributo, pela coisa, né? Então, estamos, se nós falássemos de um quadro, o quadro é bonito. Então, o quadro é a beleza? Não, a beleza é uma virtude daquele quadro, né? Mas o quadro é o quadro, não se confunde com o atributo dela, né? Do quadro, a beleza, né? Então, vamos agora à questão número 4, que entra no tópico chamado provas da existência de Deus, né? Provas da existência de Deus. A Elisa recitou um poema agora há pouco, né? Que falava de um poeta que consegue sentir a presença de Deus para sua própria felicidade, né? Ele constata a presença de Deus em muitos lugares e de muitas formas. Mas o Livro dos Espíritos nos coloca da seguinte maneira, né? A primeira pergunta é assim: como é que nós vamos provar a existência de Deus? E a resposta: num aforismo, num axioma, num ditado, numa sentença, né? Numa lei da física dos homens, né? Que é: não existe efeito sem causa. Então, se existe uma consequência, tem que ter tido uma causa. Aliás, nós temos uma dificuldade, nós, seres humanos, muito grande de distinguir efeito de causa. Nós, muitas vezes, nos preocupamos com os efeitos e não cuidamos da causa, né? Então, às vezes, uma doença, tratamos dos sintomas e não cuidamos da causa e depois ela volta, né? A gente não se cura. Então, aqui, o texto quer colocar que o mundo é uma consequência, é um efeito, né? A criatura, os homens, são, né, os efeitos da obra de Deus, né? Então nós não podemos negar a existência do Criador porque nós vemos as criaturas. É mais ou menos isso que está nos querendo dizer essa questão aí, questão número 4, né? Então o universo existe, diz Kardec, né? Ele tem uma causa. Se ele existe, ele tem uma causa, né? Então, duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito é uma causa. E afirmar que o nada pôde fazer alguma coisa, né? É impossível que o nada faça alguma coisa, né? É impossível achar que do nada, do acaso, surgiu esse universo que nós conhecemos, né? Esse mundo que nós conhecemos. Nós vamos fazer um raciocínio, né? Eu vou convidar a todos que pensemos o seguinte: vamos pegar um saquinho de bingo, né? E vamos pegar 10 pedras, a pedra 1 até a pedra 10. Vamos colocar no saquinho e vamos misturar. Aí eu vou enfiar a mão no saquinho sem ver o número e vou tirar uma pedra. Eu tenho 10 pedras. Qual é a chance de eu tirar a pedra número 1? Essa é fácil, né? Até quem não entende matemática sabe. Se eu tenho 10 pedras, a chance é 1 em 10, é 10%. Né? Então eu tenho 10%, 1 em 10, né? De acertar a pedra, né? 10%. Agora, e de eu tirar a pedra número 1 e de tirar em seguida a pedra número 2? Aí a ciência da probabilidade já fala que é 1 em 1000. É uma chance em 1000 de eu acertar a pedra número 1 e a pedra número 2 em seguida. É 1 em 1000. E a possibilidade de eu acertar as 10 na sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6 até a 10ª. Qual é a chance? É 1 em 10 bilhões. 1 em 10 bilhões. É muito difícil. Ou seja, qual é a chance de surgir um universo do nada, um organismo perfeito como o nosso, né? Que tem um sistema digestivo, nós nos alimentamos, absorvemos o que é importante para o nosso organismo, eliminamos o que não nos serve. Qual é a chance disso ser resultado do nada, do acaso, né? É praticamente impossível, né? Tudo isso é resultado de uma inteligência suprema, né? Que
tudo programou antes de fazer, né? A questão número 5, ela fala assim, ela fala desse sentimento intuitivo, né? Todo mundo tem, todos os povos, em todos os lugares, há uma intuição, né? Uma intuição da existência de Deus. E o que é isso? Senão a prova de que Deus existe. Nós sabemos, e vamos ver mais adiante no estudo de O Livro dos Espíritos, a questão da reencarnação, né? A gente já vem com uma série de informações. Uma delas é a da existência de Deus. A gente já nasce com esta intuição, né? Isso é uma das provas da existência de Deus, né? Mas alguém também pode dizer, não, isso é fruto da educação, né? Então a sociedade fala de Deus, os jovens aprendem e todo mundo sabe isso por conta da educação. Quisera a educação tivesse essa eficiência, né? Porque a escola ensina inglês, por exemplo, né? E eu conheço pouquíssimas pessoas que saíram da escola, do colegial, né? Que hoje chama fundamental, é isso? Fundamental, não sei se é esse o nome, o colegial, o antigo colegial. Quando eu falo colegial, eu estou confessando a minha idade, né? Eu fiz colegial, né? É básico, fundamental, não sei, enfim. A criatura, antes de ir para a faculdade, pronto, saiu lá da escola, do 2º grau. Ela sai falando inglês? Não sai, mas a escola ensina, né? Ela sai boa em matemática? Uns poucos felizardos sabem fazer conta, a maioria não sabe fazer conta, né? Então, é difícil acreditar que a educação tivesse esse poder, né, de convencer a humanidade a acreditar em Deus, né? E os povos primitivos, que não tinham educação e acreditavam em Deus. E aquelas criaturas que não têm acesso à educação, né? Enfim, então não se pode dizer que crer em Deus é resultado da educação, da vida em sociedade, né? Questão número 7 é uma questão muito interessante, que vai falar assim, será, né, que essa formação do mundo, do universo, não é resultado das propriedades íntimas da matéria? Então, assim, nós sabemos que a água, a molécula da água, é H2O, tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Eles se unem e formam essa molécula, né? Tem uma atração química aí, uma força da natureza. Será que não foi essa força da natureza que criou o universo? Que criou esse organismo perfeito que nós temos, né? Será que foi isso? Eu me lembro, há 30 anos atrás, quando um pouquinho mais, estudávamos numa casa espírita, começávamos, né, nos estudos. Eu me lembro que o tema do estudo era a fecundação. E havia um companheiro, hoje um grande trabalhador, mas também como nós, neófito, estava começando naquela oportunidade a estudar, e ele tinha uma formação em biologia, né? Era um biólogo, ele via tudo pela ótica da biologia. Então, enquanto estudávamos a questão da fecundação, ele insistia que tudo era resultado da genética, dos genes, do DNA e coisa e tal, né? E aí o professor, aquela pessoa que estava dando aula do espiritismo na oportunidade, falou assim, tá bom, é verdade, o espermatozoide fecunda, né, o óvulo e traz a sua carga genética, é a herança, tudo bem, tá ali tudo que vai acontecer fisicamente com o organismo está ali. Agora eu perguntava esse professor para o biólogo, por que aquele espermatozoide e não os outros? Porque foi mais rápido, dizia o biólogo. Tá bom, mas a pessoa nasce sem perna, nasce doente, nasce com especial,
aquele espermatozoide era melhor que os outros? Era mais rápido? Era mais eficiente? E aí a conclusão não poderia ser outra que não, né? A mão de Deus, que permitia aquela fecundação naquela forma para que aquele espírito reencarnante tivesse, né, uma vida compatível com a sua necessidade de aprendizagem, crescimento e evolução. Então, a existência do mundo não está nas propriedades íntimas da matéria. Mais uma vez, né, a propriedade íntima da matéria é um efeito de uma criação. Então, a criação de Deus envolve leis, as leis de Deus, e a matéria está sujeita a essas leis. E a matéria cumpre essas determinações de Deus por força dessas leis, que nós chamamos aqui na Terra de leis físicas ou químicas, e as coisas acontecem pela vontade de Deus, não é? De forma que não é a propriedade íntima da matéria a responsável pela formação das coisas. A propriedade íntima da matéria é um efeito do desejo, da vontade, da programação feita por Deus, né? A questão número 8 é uma questão também muito interessante. A questão número 8 fala assim: que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, portanto do acaso, né? Então o acaso fez o mundo, o acaso, né? E tem gente que acredita no acaso, e tem gente que acha que uma pessoa consegue, né, manter uma família, manter um trabalho, manter uma condição, né, dormindo, né? Vai acontecer alguma coisa na vida dela e vai cair do céu. E nós sabemos que isso não acontece. As coisas são resultado do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa dedicação, do nosso trabalho. Estamos vivenciando nesses dias as Olimpíadas, né? Essa semana acaba as Olimpíadas. Então, os atletas trabalham muito, né? Os atletas que estão lá nas Olimpíadas são os melhores, né? Alguns se contundiram pelo caminho, por um problema ou outro não foram, mas lá estão, quem está lá são os melhores. E eles estão com aquela performance de ponta, top, fruto do trabalho, do esforço deles, não é? Não ficaram dormindo, não ficaram vendo televisão, não ficaram olhando no celular, não ficaram batendo papo furado, trabalharam, né? Então, o progresso é resultado do trabalho, né? As coisas não acontecem por acaso, o acaso não faz nada, né? Muito menos iria fazer, né? Iria fazer o mundo, né? Então essa questão 8, ela fala assim, não vai ser obra do acaso? Isso é uma grande bobagem. Eu vou ficar aqui deitado no meu sofá, como dizia um amigo, um confrade espírita, na poltrona da preguiça. Eu vou ficar deitado aqui, né? Aí depois eu vou pegar uma vara e vou fazer um salto em vara de 5,5 metros de altura. 5,70 metros parece que pularam, né? É possível isso? Que do nada eu pule 5,70 metros, né? Mas nem se colocar mola nos pés, né? Nem se colocar... Acho que nem 1 metro eu pulo, quanto mais 5 metros. Então, não existe. O nada não faz nada, né? As coisas não resultam do nada, né? Mas para ficar bem claro que o universo, o mundo, o ser humano é resultado da obra de Deus, eu vou fazer um raciocínio, eu vou convidar todo mundo a refletir na possibilidade do mundo ser obra do acaso. O acaso fez o mundo e o acaso mantém, né? Porque não basta fazer, né? Tem que manter também, porque o universo se mantém, nós estamos vivos aí, né? Existem leis que regem o universo, quer dizer, vamos imaginar que ele foi criado pelo acaso. Então o acaso criou as leis que permitem o equilíbrio, a estabilidade da Terra. Então vamos lá. A Terra, ela faz 2 movimentos, como todos sabem. Um movimento em torno de si mesmo e um movimento ao redor do Sol. Então, rotação e translação. Esse movimento de rotação, né, que ela faz,
ela o faz numa velocidade de 1.600 km por hora. Essa é a velocidade, né? Essa é a velocidade que os cientistas dizem que a Terra faz esse movimento de rotação. Isso permite o quê? Que ela dê um giro completo em torno do seu próprio eixo em 24 horas. É por conta da velocidade dela, né? E se ao invés de 1.600 km por hora, ela fosse a 160 km por hora, 10%. Então, ao invés dela dar uma volta em 24 horas, ela daria uma volta em 240 horas. Quer dizer, o dia teria 120 horas e a noite 120 horas. Ou seja, uma noite de 120 horas, nós não teríamos, né, plantação. A plantação morreria por falta de sol, né? A terra seria mais fria, talvez não tivéssemos condições de viver. E um dia de 120 horas ia queimar toda a plantação também. Toda a agricultura estava comprometida, condenada. Quer dizer, nós só temos vida na terra, a gente, né, fica acordado de dia, de noite já está cansado, não daria para ficar acordado 120 horas e depois dormir 120 horas. O nosso organismo não é assim. Então nós só temos vida na terra porque a terra roda a 1.600 km por hora. Porque se fosse diferente, né, nós não teríamos essas condições de sobrevivência. Esse raciocínio que eu estou falando, que demonstra que isso não é coisa do acaso, é algo pensado, refletido, trabalhado, é resultado de um Criador, de uma inteligência suprema, esse raciocínio, né, ele está na obra Razões porque eu acredito em Deus, de um autor chamado Grace Morrison. Esse autor, ele faz vários raciocínios. Nós vamos trazer só um aqui. Mas ele fala, por exemplo, da distância da Terra na Lua, né? Se fosse diferente, não teríamos vida na Terra. A profundidade do mar. Se o mar fosse mais profundo, não teríamos oxigênio. O tamanho da atmosfera da Terra, que consome os 50 milhões de meteoros que caem por dia. A distância da Terra do Sol, né? Olha, o Sol, ele tem uma temperatura de 6.648 graus, 6.648 graus centígrados. Se nós estivéssemos mais próximo do Sol, né, a gente ia, né, virar churrasquinho, não ia ter vida na Terra. E agora, nessa época de frio, que nós passamos um frio mais intenso, tem gente que fala, nossa, nós estamos muito perto, então era melhor a Terra ser um pouquinho mais longe. Se nós estivéssemos um pouquinho mais longe do Sol, nós não teríamos vida na Terra, seria gelo, né? Não teria agricultura, não teria nada, né? Enfim, então, tudo isso demonstra que o universo é obra de um Criador, de uma inteligência maior, né? Que tudo pensou e tudo programou para que tudo isso acontecesse, né? Então, pela obra se conhece o autor. Então, nós reconhecemos que Deus é amor, Deus é a bondade, Deus é a perfeição, Deus é a inteligência suprema pela obra, né? Esse universo, esse mundo maravilhoso em que habitamos, né? Esse mundo farto e generoso que por vezes, né, por conta do egoísmo do homem, permite que criaturas passem fome, passem frio, mas não deveria, porque a terra é farta, a terra tem para todos. É que, né, nós ainda não compreendemos, né, a necessidade do trabalho, a necessidade do desapego, de não ficar amontoando riquezas, né? Enfim, então, o texto de hoje, o estudo de hoje, o estudo inicial sobre Deus, né, continua na semana que vem, que nós vamos falar dos atributos da divindade, das qualidades da divindade, né, das virtudes da divindade. Esse é um texto que nós fizemos uma leitura rápida das 9 primeiras questões e sempre lembramos da importância de ler as questões em casa, pessoalmente, né? Quer dizer, em casa, todos estamos em casa por conta
do isolamento social. E esperamos que em breve estejamos na Casa Espírita fazendo estudo presencial às terças-feiras, como sempre o fizemos. Mas por enquanto não pode, vamos fazer a nossa leitura individual das questões, que com certeza vamos extrair dali outros tantos ensinamentos que nós não falamos, porque nós temos feito vídeo de cerca de 30 minutos, porque eles ficam pesados e demora para carregar, né? Então, tenham todos uma boa semana. Semana que vem nós continuamos.